Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta nesse 12º dia para falar do 13º dia. Que número bom, hein? 13, grande número. É o seguinte, seleção Falamos há brasileira, pouco, coincidência, né, Giovanni? Falamos há pouco de Zagallo, aí agora um 13. um 13 e amanhã vai jogar o 13 da seleção brasileira, Daniel Alves. Vai jogar amanhã, alvo de muitas polêmicas aí ao longo da sua convocação, né? Polêmicas justas, na minha opinião. Não sei a do Saraiva, nós vamos saber daqui a pouco, né? Lembrando que nós vamos falar os jogos de amanhã, vamos falar da seleção brasileira em específico, porque, é claro, nosso carro-chefe aqui é a seleção brasileira que vai jogar a reserva contra Camarões. Nós vamos analisar essa decisão do Tite aí também. Tem o outro jogo do grupo G, que é Sérvia e Suíça, confronto ali SS, né? Clássico SS do É mundo quase, nórdico. é quase um SOS, né, Giovanni? Me salva porque vai ser Quase o o socorro. jogo também. Quase o socorro. SOS. E também temos o grupo H, onde teremos o confronto de Portugal, de Cristiano Ronaldo contra a Coreia do Sul, de Heung-min Son. Esse Cristiano grupo Ronaldo que H que é está. um grupo bem dividido em termos de geografia, né? Temos Portugal, um E time o. europeu, a Coreia asiática, Gana Certo. africana e o Uruguai sul-americano. E É, tem teremos alguns grupos que, também. tem alguns grupos que acabam repetindo, né, Giovanni, pela questão de termos mais europeus, mas é nesse caso aí um grupo bem heterogêneo, né? E teremos também o reencontro de Gana e Uruguai depois daquele fatídico jogo em 2010, onde Luiz Soares meteu a mão na bola no final do jogo e o Asamoah Gyan mandou na trave o pênalti e a seleção uruguaia passou na disputa de pênalti. Mas dessa vez eles vão disputar uma vaga nas oitavas de final para perder para a seleção brasileira, se Deus quiser. Ô, Ô, Giovanni, Saraiva, só para complementar, no bloco anterior a gente questionou, falou os resultados, a gente falou da dificuldade do time alemão hoje, mas a Alemanha acertou 4 bolas na trave também, né? sim, Então sim. foi 4-2, mas umas 4 bolas na trave, pelo menos, do time alemão, que poderia ter Fora, dado um peso extra aí, né? fora as defesas de Keylor Navas, que assim como o Jogou Shoa, muito o goleiro. é um mito costarriquenho, tá sempre lá, né? O cara tem mais de 40 anos, se eu não me engano. Já quase 40 anos. Tá sempre lá no gol da Costa Rica, né? Giovanni, o Agora, jogo entre Gana e Uruguai. O que esperar desse jogo? esperar uma Gana atacando, porque não é do estilo de Gana defender ou ficar ali por ciscando a área. Gana é um time jovem, é um time que vai atacar, mas eu acho também que por ser muito jovem e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no jogo contra Portugal. Acho que eles vão respeitar um pouco a hierarquia uruguaia, com uma linha de frente ali com Cavani, Soares e Darwin Nunes, é de dar medo, né? Num time jovem desse. Mas ao mesmo tempo, o Uruguai é o único time da Copa que não fez gol ainda. Apesar desses três caras de frente. É Então, um ataque completamente poderoso, eu acho que não tem nem que ser discutido, né? Porque você tem sim. Cavani, você tem Soares ali na frente, é o peso que esses jogadores têm, e você não ter feito nenhum gol na Copa do Mundo, realmente é algo a ser comentado. E do outro lado, nós temos Portugal e Coreia, que promete ser também outro jogo equilibrado, apesar de um leve favoritismo do time europeu. Precisa ver como é que o Fernando Santos, treinador de Portugal, vai colocar esse time. Se ele vai colocar o time titular mesmo, ou se ele vai colocar uma equipe mista, como fez a França, como vai fazer a seleção brasileira. Até porque, tirando o Cristiano Ronaldo, a galera ali é mais ou menos jovem, né? É o Bruno Fernandes, é o João Félix,
é o Rafael Leão. Então dá para você jogar hoje e jogar terça-feira, que é o propósito de Portugal. Agora, é, é pesado também você jogar todos os jogos com os mesmos jogadores. Acho que talvez ele poupe o nosso Cristiano Ronaldo e mantenha ali a base do time. Tivemos um problema técnico com o Thiago Saraiva, que agora está de Ô, volta. Giovanni, só lembrando aí, para esse grupo, a Portugal vem com 6 pontos na liderança, Gana é a segunda colocada com 3 pontos, Coreia e Equador, desculpa, Uruguai vem em terceiros empatados O, com 1 ponto. a seleção portuguesa ela está na mesma situação da seleção brasileira. Ela tem Três seis gols, pontos tá? e 3 gols de saldo. E o segundo colocado é Gana, que tem 3 pontos e 0 gols de saldo. Então é a mesma coisa da Suíça no grupo do Brasil. 3 pontos e 0 gols de saldo. Só que a diferença é que a Gana marca gols. Suíça não faz. É mais Essa é a- fácil o Brasil classificar do que o Brasil ficar em primeiro do que Portugal ficar em primeiro, né? eu acho que é fácil os Se, dois, né? se Porque eu olhássemos, acredito se que olhássemos por essa questão de escalar os times reservas, eu falo. justamente. E Portugal vai pegar uma Coreia do Sul que tem chance de classificação ainda, mas é uma chance muito resquícia, né? É uma chance muito Porque resquícia. Ela tem Gana joga contra o Uruguai pelo empate. pelo empate, mas desde que a Coreia do Sul não vença por 2 gols de diferença. Mas a Porque se Coreia ganhar bater em Portugal por mais de 2 gols de diferença também é algo meio inusitado. em 18, a gente achava isso da Coreia e Alemanha, a Coreia ganhou de 2-0. Então, pode acontecer, pode acontecer, Futebol é mas jogado. acho difícil. Acho difícil. Mas a seleção portuguesa também não está muito acima desses três. É que a seleção portuguesa tem um ataque poderoso, mas a defesa também é uma lástima. Eu costumo comparar a França e Portugal com o Flamengo de 2019. A defesa era uma mãe, só que o que suportava o time era o ataque. Porque com um ataque poderoso daquele, ninguém ia se atrever a atacar o Flamengo. Assim como provavelmente pouquíssimos times vão se atrever a atacar Portugal, vão se atrever a atacar a seleção brasileira, se atrever a atacar Inglaterra, França. É isso. Quando você tem uma linha de frente poderosa, o adversário joga mais na retranca. Tudo indica, Giovanni, que deve se classificar Portugal e Gana. Seria isso mesmo? Alguma outra surpresa nesse grupo? Cara, eu não descartaria o Uruguai, não. Não descartaria o Uruguai, até porque é um confronto direto, Basta né? vencer, né? O Uruguai basta vencer o time de Basta Gana, né? vencer e torcer para a Coreia do Sul não fazer uma hecatombe de gols em cima de Portugal, né? Tem isso. Aliás, você tá com a camisa Tcharrua, né? Camisa Homenagem- celeste. A homenagem a Ajuda. Celeste, que amanhã Homenagem vai fazer celeste. uma boa partida, eliminando aí. Não, vamos torcer para a gente torce para os dois casos, né? A gente torce para a Gana passar e torce para o Sul-Americano também passar, né? Então Vamos ficou lembrar difícil aí. que Para mim, vamos lembrar que a seleção por nós, brasileira, Portugal ficaria fora, mas já não tem como mais. vamos lembrar que a seleção brasileira, os últimos jogos que fez contra o Uruguai, contra a Gana e contra a Coreia do Sul, tem menos de um ano. Tem menos de um ano. E Tem todos outra. eles foram goleada de 4 para cima. Então tudo indica que a seleção pode passar. Porém, é aquele negócio. Tem que ver qual era a obrigatoriedade do jogo na época. A seleção do Uruguai nós pegamos na quarta rodada do segundo turno da eliminatória. Ainda tinha mais 6 jogos para fazer, mais 5. Então é diferente o nível de comprometimento. Na Copa do Mundo é outra coisa, é outra história. Copa do Mundo é igual você colocou esses dias, meu amigo. São 7 jogos, sendo que 3 numa fase de grupos, mas na fase de grupos já é um mata-mata. Justamente. Já, o Gana e o Uruguai é mata-mata. Suíça serve a mata-mata. Nós tivemos a Alemanha no jogo passado, que, por exemplo, se o Japão tivesse vencido aquele jogo contra a Costa Rica, já tinha eliminado a Alemanha ali mesmo. Sim, justamente. Aí só ia para disputa do primeiro lugar.
Não, mas não tinha, porque como a Alemanha empatou com a Espanha, ficaria ali na matemática ainda, Eu teria que ter as perdido assim possibilidades. mesmo. É, Mas mas poderíamos ter já definido na segunda rodada times eliminados, né? Assim como tivemos o único eliminado na segunda rodada, salvo engano, foi o Catar, né? sim, o Catar e Canadá. O Canadá também já estava eliminado na O segunda, Canadá verdade. também já estava eliminado, só que, assim, o pior futebol, dessa primeira fase foi do Catar, sem dúvida alguma. Mas amanhã a gente faz um panorama disso tudo. Agora, vamos falar aqui da seleção, vamos voltar aqui a falar da seleção portuguesa. Acho que a seleção portuguesa vai passar em primeiro lugar do grupo H, com 7 pontos, talvez, ou 9. Não acredito que perca para a Coreia do Sul amanhã. Aliás, muito interessante. A Coreia do Sul, um time baixo, fez 2 gols de cabeça em Gana. Como que isso aconteceu? Você vê, os caras pularam, ativaram um turbo ali para pular. E favorito entre Uruguai e Gana? Não tem favorito. Não tem Tudo pode favorito, acontecer nesse jogo. porque Gana toma gol, faz gol demais e toma gol demais. Tem isso. Toma gol demais. E o Uruguai amanhã vai dar vida. A gente conhece a seleção uruguaia. A força Seleção de uruguaia futebol amanhã é guerra. sul-americano amanhã. O Uruguai cresce nesse tipo. A diferença é essa. Equador se classificou melhor, melhor colocado do que o time do Uruguai, mas Terceiro acabou, lugar. acabou eliminado da Copa. O Uruguai, assim como o Brasil e a Argentina, tem aquela garra, aquela entrega, aquela força. Não é à toa, apesar do tempo que isso faz, né, fazem praticamente 100 anos que o Uruguai conquistou sua última Copa do Mundo, 50, 1950 em cima da gente. foi, em cima, foi a primeira em 30 e depois em 50, né? Ganhou outra em 50. Faz quase 100 anos da sua primeira conquista, né? Falei da última, mas foi da primeira. O Uruguai tem essa catimba, tem esse peso, é um time brigador. Então, pode ser que amanhã surpreenda o time de Gana. Como você disse, o Uruguai é um time que, se for atacado, ele tem gente lá na frente para resolver. Justamente. Então, Gana, que já tem esse retrospecto de fazer muito gol, mas tomar muito gol, pode ser que amanhã acabe derrotada talvez pela equipe do Uruguai e tenhamos ainda Celeste e Azul presente nas oitavas de final, pelo menos, da Copa do Mundo. Celeste Olímpica nas oitavas de final, para a tristeza da seleção brasileira, porque o Brasil e o Uruguai é sempre guerra. Aliás, Brasil, Uruguai com Argentina, com Paraguai, é fogo nas canelas, vamos dizer assim. É Bom, muito, é a gente guerra. queria ver um confronto sul-americano somente na final, né, Giovanni? Entre Brasil e Argentina, É, para ficar mais bonito aí. Só que, infelizmente, nós podemos ter esses confrontos adiantados. você pode ver que nos anos 80, vamos pegar um pouco de história agora para poder render o bloco. Nos anos 80, a ditadura brasileira tentou invadir o Uruguai, né? Tentou lá invadir por mais de 10 anos, inclusive. E num dos jogos de eliminatória que o Brasil foi ao estádio ao estádio Centenário Montevidéu, o Uruguai ganhou pela primeira vez a seleção brasileira em eliminatórias por 2-0 e a torcida no estádio gritava liberdade, liberdade, liberdade. A partir dali, o militarismo brasileiro caiu fora do Uruguai. Os uruguaios tiveram força para expulsar a, o militarismo brasileiro que está tentando entrar no Uruguai, como tentou entrar no Paraguai muitas vezes, não conseguiu também. Enfim, esse jogo tem num documentário chamado Memórias do Condor, feito pela ESPN. É um documentário muito bom, inclusive. Agora, Sara, vamos falar da seleção brasileira? Calma, vamos como deixar ela para a cereja do bolo para o final. Vamos falar aí de Suíça e Sérvia. Quem leva vantagem em Suíça e Sérvia, Giovanni? Suíça. Nós temos esse grupo Suíça. seguinte: Brasil lidera com 6 pontos e 3 de saldo, a Suíça 3 pontos e 0 de saldo, a mesma situação lá do grupo, como você disse, entre Portugal e, Gana. e Gana. E temos Camarões em terceiro lugar com 1 ponto e menos um.
Sérvia, 1 ponto e -2 de saldo. Sim. Cara, Então, Suíça vai levar isso aí. caso a Sérvia vença a Suíça, ela teria que vencer a Suíça por um placar. Vamos supor que o Brasil perca pelo menos de 1-0. A Sérvia teria que vencer de pelo menos 4-0 a Suíça, que não toma gol de jeito nenhum. Sofremos para Justa, fazer um. Não, Agora, 4-0 não, porque o sim, porque teria que time. tirar 2 negativos de saldo e fazer mais 2 para empatar com o Brasil. Na verdade, era 5-0 para superar, né? Eu acho que dois já dá, porque tem questão de gols pró, né? Não, Tem mas ela isso. só Já zeraria. Camarões tem três e Não, mas Sérvia aí tem só três também. zeraria. Sérvia só tem -2 de saldo. Sérvia zeraria o seu placar com 2 gols. E aí a Camarões. Camarões ficaria com 0 também. Na verdade, precisaria de 3 gols para avançar. O Não, Brasil, mas é nesse. eu falo a questão para o Brasil perder a primeira colocação do grupo. Ah, tá. Não perder a primeira colocação do Aí grupo. teria, o Brasil Aí teria que perder de pelo menos 1-0, vamos dizer, para o Camarões, e aí a Sérvia precisaria fazer 5-0 na Suíça Suíça. para se classificar. Não, a Suíça tiraria o Brasil do primeiro lugar do grupo. A Suíça é a A única que Suíça, pode fazer a isso, Suíça teria que fazer né? pelo menos 2 a Se 0 e o Brasil teria que perder dos mesmos 2-0. não vai, porque o Brasil tem três gols contra um da Suíça. A O Suíça teria que Brasil teria fazer que três fazer gols. dois, o Brasil teria que tomar 2 gols para ficar com um, e a Suíça teria que fazer 2 para ficar com 2. Sim, tá, aí a Suíça passaria, Os 2 jogos ficassem 0-0. Ah, desculpa, 2 a justamente. 0 Não, cara, a seleção brasileira tá 99% garantida em primeiro lugar. É muito É, improvável os resultados para o Brasil ficar fora dessa primeira colocação. não, 99% de chance do Brasil ficar em primeiro lugar. Tem aquele 1% matemático, né? Mas a gente, uma coisa é matemática, outra coisa é a prática. A seleção suíça não é uma seleção de fazer gols, apesar de ter jogadores para isso. Apesar de ter jogadores para isso. Tem Shaqiri, tem Embolo, tem, um, tem uma linha de frente ali respeitável. A Só Suíça que que marcou me parece um que gol, marcou um gol contra Camarões, 1-0, e perdeu de um, aí levou um gol perdendo de 1-0 para a seleção brasileira, ou seja, marcou um e tomou um apenas. a Suíça precisou de um camaronês para fazer gol para ela em cima de Camarões. Precisou de um brasileiro para fazer gol em cima do Brasil, mas não fez porque não tinha brasileiro lá. E talvez precise de um sérvio para fazer gol em cima da Sérvia, mas também não tem sérvio lá na seleção suíça. Então, o que tudo indica, a Suíça empata em 0-0 amanhã. O empate que garantiria a equipe suíça em mais uma oitavas de final de Copa do Mundo. Justamente, mais uma oitava de final. Cara, é o sucesso do Ferrolho, né? É o sucesso do Ferrolho. Não tem para onde escapar isso. Só que o problema é que o Ferrolho gerou o catenaccio italiano e gerou um futebol que nós não gostamos. Isso é verdade. De- Aliás, Dessa vez a eu Suíça não sai sem perder jogo, Giovanni. Já tomou gol e já perdeu o jogo para o Brasil, então dessa vez não repete a façanha lá de 2006 de ser eliminado de uma Copa sem tomar gols. a Suíça tomou um chocolate suíço do Brasil. Muito bem. Aliás, Saraiva, deixa eu só. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu toquei nesse assunto no monólogo que eu fiz e vou tocar aqui agora. Esse ufanismo do Brasil, essa, do brasileiro, estou falando em geral. Cara, o jogo com Suíça é um jogo chato. É um jogo de você vai, a parede vai estar pronta, você não vai conseguir desmontar a qualquer hora. E com 10 minutos de jogo, muitas pessoas dizendo: ah, vai perder a Copa. Tem que. Esse time é ruim. Como é que não fura esse aí e tal? Gente, vamos parar de muito fanatismo. Menosprezando, Giovanni, Vamos, menosprezando demais a equipe suíça. Nós falamos isso aqui é, várias vezes, que os 3 times que o Brasil pegou, embora o Brasil seja tecnicamente superior, sim,
mas o esquema tático, a postura desse time ao longo, não só dessa Copa, mas de várias Copas anteriores, a Suíça sempre esse ferrolho Suíça aí, desde que nós estamos falando de 2006, que foi eliminada sem tomar gol de uma Copa do Mundo. Foi assim em 2010, foi assim em 2014, foi assim em 2018, foi assim agora. A Suíça é um. Todos esses times, na verdade, são equipes embaçadas. É difícil para o Brasil superar esse tipo de retranca. O Brasil tem dificuldade com times fechados. Isso é ao longo da história Mas do isso futebol aí, brasileiro. E aí você pega um time desse, o Brasil tem uma dificuldade de fazer um gol na Suíça e você desmerece a seleção brasileira e desmerece a seleção suíça, falando que se não ganha da Suíça, vai ganhar de quem? o povo brasileiro tem isso, mas na verdade tem isso com qualquer time. Eu acho que a seleção brasileira vai ganhar de 5 em todos os times. Entendeu? Ah, mas Mas não é a seleção boa, não é a seleção favorita. Tem que ganhar, tem que massacrar, tem que passar por cima. a Cara, questão é que existe um adversário. Hum, O Brasil ganhou a Copa de 94, ficou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Aí o torcedor ficou humilde, porque não ganhava mais. Aí ganhou em 94, foi finalista em 98, ganhou em 2002. Aí o torcedor cresceu achando que deveria o Brasil ser campeão em todas as edições de Copa. E não é assim que acontece. tá, o Saraiva, como é que ganhou 94? Ganhou 1-0 em cima dos Estados Unidos. Vamos falar só dos jogos mata-mata. 1-0 em cima dos Estados Unidos, 3-2 em cima da Holanda, 1-0 em cima da Suécia, um Romário fazendo gol de cabeça, e na final foi 0-0, foi para pênalti em cima da Itália. Então, Todos os assim, jogos apertados, né? ganhou goleada? Não ganhou, então, ponto. Nós já 2002 falamos isso também não aqui ganhou de também. goleada, nada. Em 2002, o jogo mais difícil do Brasil foi contra a Turquia. Os dois jogos contra a Turquia foram os mais difíceis do Brasil na Copa de 2002. Ó, Sofremos para ganhar 2002, deles, sofremos para ganhar deles com um gol mandrake do Luizão, um pênalti completamente inusitado, marcado pela arbitragem. E depois na semifinal, se não fosse o biquinho salvador de Ronaldo Fenômeno, o Brasil talvez não tivesse chegado justamente. à final da Copa. Ó, não, mas se eu for pegar os 7 jogos que a gente teve, só duas goleadas contra a China e Costa Rica. China 4-0 e Costa Rica 5-2 na fase de grupos. Só que China não tem futebol. Aliás, se a Alemanha jogar com a China em 2026, hein, vai completar a triade asiática eliminando a Alemanha. E Costa Rica também estava começando futebol naquela época. Tomou de 5-2. O resto foi tudo suado. Os dois jogos com a Turquia, um gol de diferença cada um. Bélgica também 2-0, mas já para metade final do segundo tempo, sendo que o gol belga foi mal anulado. Inglaterra, nós viramos o jogo. 1-0 Sofreram. virou para 2-1. E a Alemanha foi 2-0 já na 10 minutos para frente do segundo tempo. A Alemanha meteu uma bola na trave aquele dia. Que se não é o Marcos relar lá, tinha empatado o jogo. Então, calma, brasileiro. Pare de ufanismo, pare de achar que o Brasil ganha de 5-6. Essa, para de achar que o Brasil é muito superior. Não, o Brasil é normal como todos os outros times. Ele tem uma equipe boa, uma equipe favorita à Copa, mas futebol não é basquete, né? Basquete ganha o melhor. Futebol às vezes não ganha o melhor. Futebol tem estratégia. Basquete também tem. Só que no basquete a mão é mais fácil de ludibriar o adversário. O pé, não. Então, calma, Brasil. Se com 10 minutos não apareceu gol, então calma que talvez apareça. É igual Ah, o jogo mas de amanhã. O Brasil vai escalar um time reserva, misto, vamos dizer assim, e nunca pega jogou junto. já classificado, um time que não está entrosado. É o mesmo esquema que a gente falou da França, que perdeu aquele jogo, todo mundo criticou a França. O Brasil entra na mesma situação amanhã. É, a França perdeu um jogo, todo mundo criticou, mas é um time que não é habituado a jogar junto. O Brasil vai passar pela mesma situação amanhã, podendo perder para Camarões, sim.
E não é porque perdeu para Camarões que é um time péssimo, que é um time horrível, e não pode se merecer o time camaronês também. É, aí o povo falando que contra a Suíça, se o Neymar tivesse no campo ia ser diferente e tal. Se o Neymar tivesse no campo, eu não tenho nada contra o Neymar pessoa e tal. Mas olha só, vamos pensar. A Suíça marcou atrás contra a seleção brasileira. Se o Neymar tivesse no campo, ele ia jogar no meio. A Suíça ia marcar no meio campo, porque com o Ferrolho ali é fácil roubar a bola. O Neymar não ia fazer nada. Ia deixar o meio-campo tumultuado com difícil circulação de bola ali. Justamente. E aí o que que acontece? A possibilidade de contra-ataque suíço era muito maior. Então, assim, calma, gente, calma. O Brasil Vamos teria parar do com o mesmo jeito fanatismo. dificuldade para articular jogadas, né? Muito mais dificuldade. E eu acho que a seleção, eu acho que o Alisson trabalharia muito mais do que ele trabalhou até hoje. Aliás, o goleirão Alisson que não pegou uma bola em 2018 e não pegou uma bola esse ano. Não sujou nem a Mas esse ano camisa, né? também, mas esse ano também ninguém chutou no gol, né? Então tá tudo certo. Agora vamos falar assim do jogo de amanhã, ô Saraiva. Vamos Seleção lá. brasileira, jogar reserva, totalmente reserva. Eu tenho aqui a, a provável escalação da seleção brasileira. Amanhã eu vou tentar passar aqui para você. É o seguinte: Ederson no gol, nenhuma novidade, né? Ederson no gol, Daniel Alves, Éder Militão, Daniel Alves de um lado, Militão do outro, Bremer na zaga com Alex Telles, dupla de zaga nova, nunca jogou junta. Aí no meio tem uma dúvida ali entre Fred e Bruno Guimarães. Eu acho que vai jogar o Bruno Guimarães, porque o Fred jogou segunda-feira. Joga Fabinho, volante. Meio campo de passe, meio campo de ligação. Vai ser Rodrigo ou Everton Ribeiro. Acho que joga o Rodrigo. E na frente, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ou Pedro. Acho que joga o Jesus. E Anthony. O que que você achou desse time que o Tite vai botar amanhã na seleção brasileira contra Camarões? É como o técnico suíço disse no jogo passado, ô Giovanni. O Brasil foi questionado sobre a ausência do Neymar e ele disse a seguinte frase: que o time reserva do Brasil ainda equivale a três Suíças. Então eu acredito que seja mais ou menos isso aí. A gente vai ter uma dificuldade por essa questão de entrosamento, né? Que tem sido trabalhado mais os outros jogadores, ou a base da seleção titular é mais trabalhada, isso é indiscutível. Mas eu acredito que nós temos jogadores capacitados e experientes aí. A curiosidade maior aí de se questionar talvez seja a presença de Daniel Alves, enfim, jogando, né? Vai justificar a sua convocação aí. E é bom a gente ver o Daniel. Muita gente criticou, tal, às vezes tivesse mais opções para levar mesmo, Eu fui um. mas como levou o Daniel Alves, agora é a hora da gente ver ele jogar e dar oportunidade para ele estar disputando sua última, provavelmente, sua última Copa do Mundo aí. Provavelmente não é, porque já não tinha condição de ser chamado agora, imagina 2026. 2026 ele vai estar com mais de 40 anos. Não, mas eu Aliás, ele falo vai que ser, 2026 ele já vem como membro da comissão técnica, provavelmente. talvez, talvez. Vamos ver se o próximo treinador chama ele. Mas o Saraiva, vamos falar do Daniel Alves, amanhã, quando ele entrar no campo, ele vai estar fazendo história. Vai ser o jogador mais velho da seleção brasileira a jogar o Mundial de Copa do Mundo. Enfim, jogar contra Camarões. Só uma curiosidade sobre Camarões Brasil. A seleção brasileira foi a seleção que mais jogou partidas em Copa do Mundo, né? E na Copa de 2014 ela chegou ao seu centésimo jogo. Adivinha contra quem foi o centésimo jogo? Contra Camarões. 4-1, seleção brasileira em Brasília na terceira rodada da Copa. Naquele caso, a seleção precisava ganhar para classificar. Entendeu? Neymar, Fred, eu não lembro mais quem fez os outros dois gols na seleção camaronesa. Inclusive, foi o último jogo de Samuel Eto'o em Copas do Mundo. Samuel Eto'o, que hoje preside a Federação
Camaronesa de Futebol. Jogou demais, né? Diga-se de passagem. Jogou demais, Ô, sobretudo Giovanni, na época eu do acredito Barcelona. que esse jogo aí, o É. Brasil, por essa questão de entrar com um time bem reserva, vamos dizer assim, pode ser surpreendido sim por Camarões. Amanhã a gente pode estar comentando aí talvez a derrota da seleção brasileira para Camarões. Essa vitória de Camarões não é algo tão improvável assim diante da seleção reserva do Brasil. O Ah, Brasil pode ser surpreendido assim como a França foi surpreendida pela Tunísia. vamos lembrar que também amanhã Camarões joga com goleiro reserva, hein? Que virou titular, porque o goleiro titular, Mandandá, não, Mandandá é da França, né? O Onaná brigou com o treinador de Camarões, que é uma grande referência lá em Camarões, que é o Song, e simplesmente pediu as contas e foi embora da Copa. Brigou porque achava que o Camarões estava defensivo demais. Aí eu queria perguntar para o senhor Onaná, que dia que Camarões foi ofensivo? Dia nenhum, nunca Na foi. verdade, Camarões não tem atacado tanto, igual a gente falou há pouco da seleção de Gana, né, que marca muito, mas toma muito gols. Que diferente daí Camarões, que tem apresentado o futebol, apesar de ser escalado por Eto'o como uma das favoritas, talvez tenha sido a seleção africana que desempenhou o pior futebol dentro da Copa. Não, acho que foi Tunísia. Temos a Tunísia Foi também, que Tunísia. ainda acabou ganhando da campeã mundial ainda, né? Ganhou, No mas jogo. pegou um time que Camarões vai pegar amanhã, um time que nunca jogou junto, entendeu? Mas Tunísia é muito fraca. Só de falar de Samuel Eto'o, Camarões tem um histórico, né, de grandes centroavantes, apesar de nunca jogar no ataque, sempre jogar descendo a bota no pessoal, né? Camarões tem Samuel Eto'o, tem Roger Milá, que jogou em 94 contra o Brasil, inclusive, na, na fase de grupos. Enfim, tem grandes caras aí na linha de frente, né? Mas não é uma seleção que historicamente ataca, é uma seleção que dá problema mais na defesa, né? Inclusive, eu achei estranho Camarões sair perdendo de 3-1 para a Sérvia esse ano no último jogo, e ir lá buscar o empate. E com aquele gol o camisa 10 lá fez de lençol no goleiro, aí é para pedir para sair da Copa, né? Só pode ser isso. Fala aí, Saraiva. Você falou muito bem, né? O Camarões naquele jogo talvez tenha sido, mostrou seu poder de reação, a Sérvia acabou não suportando e tomando um empate naquele jogo. Eu acredito que talvez tenhamos a vitória camaronesa no jogo contra o Brasil, sim. Logicamente, nós somos Brasil do começo ao fim, mas podemos ter essa surpresa que aconteceu entre Tunísia e França no jogo do Brasil amanhã. Não, Paga-se um preço por não vou dizer que o Brasil não está levando a sério o jogo, mas quando você faz essa troca aí, você paga um preço por não pôr seus melhores em campo para atuar. Então, talvez esse seja um risco de perder uma partida amanhã, talvez. paga um preço, mas esse preço é compreensível, porque Sim, se o sim. Brasil passar em primeiro, ele vai jogar segunda-feira. Então, o tempo de É muito próximo um recuperação jogo do outro e a seleção brasileira precisa estar no seu melhor nível técnico e físico para poder enfrentar o adversário que vai vir nas oitavas, né? é diferente da França, que tem 4 dias do último jogo agora para o primeiro do mata-mata. A seleção brasileira tem 2, no terceiro tem que jogar. Mas tudo bem, o adversário também vai ter 2, porque Vai Gana ter, e Uruguai tem, joga amanhã. tem, tem que ter Mas equilíbrio em relação a isso, pelo menos, né? eu acho que tem que ter. Inclusive, o Saraiva, isso vai ser pauta para a gente mais para frente, mas já vou levantando aqui. Eu não gosto de semifinal em 2 dias. Por quê? O time que joga na terça-feira tem um dia a mais de preparação para a final, entendeu? Vai ter jogo de semifinal dias 13 e 14. Para a sorte da seleção brasileira, se ela passar em primeiro, ela joga dia 13. Para o azar, pode ser contra a Argentina. Ô, E Giovanni, a outra semifinal é estamos. dia 14 de dezembro,
faltando 4 dias para o final da Copa, e o dia 13 falta 5 dias para o final. Estamos encerrando aqui mais esse bloco, meu amigo. Algum recado final aí para a galera? O recado final é que dê o seu like, curta, compartilha, aquela coisa que a gente sempre fala, né, para nos ajudar. E nós não estamos aqui para ludibriar vocês. Se você vai num canal de televisão, num outro canal, e lá diz que o Brasil vai ganhar de 4-5-0 na seleção camaronesa, que tem que ganhar porque é maior e tal, aqui a gente está sempre falando que os times são mais ou menos parelhos. Então, não iluda se o Brasil ganhar de 1-0, 2-0. Para com esse negócio de. É chato esse trem. Ah, não vai ganhar a Copa mais. Pode mandar embora o time. Calma. Deixa para você reclamar do seu time no ano que vem. Aí sim você pode falar que pode mandar embora e tal. Agora a seleção brasileira não. Deixa os caras em paz. Por favor. Então, Ah, outra coisa também que eu quero falar é o seguinte. Neymar. Tudo indica que Neymar talvez não jogue as oitavas, entendeu? Eu vi uma notícia agora que talvez não jogue as oitavas de final, talvez, não sei se a seleção brasileira está considerando que o time que tem atual dá para ganhar de quem nos enfrentar na próxima fase, ou se quer, ou se o Neymar mesmo está com problema para recuperar, né? E aí já joga direto para as quartas de final para enfrentar o time japonês ou a Croácia. Eu acredito que seja mais a segunda opção do que a primeira. A é, ver. esse- essa presença do Neymar ou não, como a gente sempre coloca aqui, tem uma presença, tem um peso grande, porque a presença do jogador brasileiro pode definir num lance individual a partida a favor da nossa seleção. Essa questão que você colocou também, Giovanni, só para encerrar aqui, temos mais 2 minutos. é, o Brasil tem feito sim uma boa atuação nessa Copa do Mundo, apesar de muita gente ter criticado. E eu acho que a gente tem que fazer nosso papel de torcedor e apoiar nossa seleção, independente de qualquer resultado. Quando o time da gente está ganhando e a gente não apoia, não dá para se julgar como torcedor. Eu, sim, eu acho que a gente tem que ter esse apoio, independente se o time está ganhando ou perdendo. A seleção ganhar outra Copa do Mundo ou não vai depender da gente acreditar, da gente apoiar. Se toda vez a gente ficar só acreditando, criticando, com que cabeça esse torcedor, esse jogador vai entrar em campo, sabendo que o próprio torcedor desconfia da seleção brasileira? Justamente, falar que o Brasil não gosta do Neymar, isso é palhaçada. Assim, eu discordo dele politicamente, discordo dele, assim, por atos que ele faz como pessoa, mas dentro do campo eu quero que ele ganhe. Quero que ele vá lá e faça gol e tal. Torcer contra o Mas Brasil é é o isso. mesmo que torcer para o piloto do avião se infartar. Acho que já tá bom para a gente encerrar, né? Vamos lá, então, meu amigo. Fica assim, então. Deixe o seu like, curte, compartilha e deixe seu recado aí pra gente. Curte, compartilha e Vinição, melhora a ressaca aí, viu? Para Volta, voltar aqui para comentar. volta, irmão. Sábado eu quero ver você comentar aqui. Até mais. Abraço. Até mais.